gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia, a direção. Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua santa presença, humildemente, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, pelas vitórias, pelo pão de cada dia, pela água, pelo ar que respiramos. Enfim, ó Pai, damos graças ao Senhor por todas as bênçãos recebidas até aqui. E agora que estamos iniciando este culto, nós pedimos a orientação do Senhor, a inspiração divina, para que possamos fazer o melhor, aquilo que é correto, e que também os nossos irmãos que estejam na conexão possam também ser abençoados. E acima de tudo, que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Nós pedimos tudo isto humildemente, no precioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A Bíblia está aberta na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler essa parte aqui depois que nós cantarmos, não é? Como de costume, primeiro nós temos uma parte de adoração, de louvores, depois a gente vem com a leitura da Bíblia. E se o Senhor permitir, nós daremos continuidade também no estudo da mensagem à maneira de um verdadeiro profeta. Então agora nós vamos cantar. Eu convido a todos os irmãos para adorarem, para louvarem ao Senhor. Alguns hinos às vezes são menos conhecidos, mas tem a legenda e a música também, então não é difícil nós aprendermos. E é bom a gente se dedicar, não é? Para aprender sempre alguma coisa melhor, mais recente, não é? Para o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar então, cantemos. Cidades de Judá, enquanto assim
leito dormes, ó, que bênção Deus te dá. Embora obscura brilha em ti a eterna luz, a luz das esperanças que os mortais a Deus conduz. Em ti já é nascido o Messias Redentor. No céu os santos anjos cantam glórias, dão louvor. Ó vós estrelas d'alva, a nova anunciar. A Deus erguei hosanas e a nós a paz cantai. Ó vem Senhor e Mestre, que nasceste em Belém. Visita-nos e nasce em nosso coração também. A voz dos anjos soa, a paz a proclamar. Jesus agora mesmo vem, sim, vem em nós morar. Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Rei Salvador. Ó coros celestes, plenos de harmonia, uni-vos aos povos, cantai com fervor. Ó, dai hosanas, glórias nas alturas. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Rei Salvador. Com altos louvores, glória a Deus rendemos por Cristo que ao mundo desceu lá do além. Oh, para sempre temos Deus conosco. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó,
ao Rei Salvador. Ao coro dos arcanjos eu uno meu louvor e adoro humildemente o grande Criador. Enquanto os passarinhos voando pelo ar entoam seus louvores, eu ergo meu cantar. Se às vezes sou tentado a ouvir a voz do mar, escuto então dos anjos o coro divinal. Eu canto em voz mais alta que a voz do tentador, e nesse mesmo instante renovo meu vigor. Nas horas de tristeza, nas lutas e na dor, nos dias de saudade do eterno lar de amor, eu ouço a natureza feliz rejubilar e sinto da harmonia a paz me confortar. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite a nossa adoração. Que a nossa adoração seja agradável a Ele e não uma abominação, não é? Amém. Graças a Deus. Vamos então aqui agora à leitura bíblica. Conforme anunciado, 1 aos Coríntios, capítulo 3, e começando no versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes. E o Senhor deu a cada um, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Vamos parar aqui no parágrafo, no versículo 11, não é? E que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura e que nós possamos ser graciosamente abençoados, não é? Bom, o apóstolo São Paulo estava falando aqui, né, aos irmãos da cidade de Corinto, não é? Era na Grécia, e eles eram gentios convertidos. Mas nós encontramos que na igreja de Corinto existiam muitos problemas, mais até do que na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso começou ali com um pequeno grupo de irmãos, uns 12 irmãos, que foram batizados por Apolo. Você encontra isso na carta, no livro, né, de Atos dos Apóstolos. Você encontra ali no capítulo 19, que São Paulo, tendo atravessado as regiões superiores, ele chegou até Éfeso. E ali encontrou um grupinho de irmãos, de 12 irmãos, que eram crentes em Jesus Cristo. Então, eu não vou comentar os outros detalhes, porque nós vamos seguir por outro caminho aqui, não é? Então, aí nós vemos a origem da igreja de Éfeso, Atos 19. E depois houveram muitos problemas também, mas você vai ver o profeta de Deus para esta era, irmão Branham, dizendo que Deus não podia falar aos irmãos de Corinto como ele podia falar aos irmãos de Éfeso no tempo de Paulo, já, não é? Porque Paulo, chegando a Éfeso, perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo depois que eles tinham crido. Eles disseram, não, nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Então ele perguntou, primeiramente, a primeira pergunta que ele fez depois disso foi, em que sois batizados? Eles disseram, no batismo de João. Então Paulo disse, muito bem, então aí está a questão. João batizou para arrependimento, dizendo que eles deveriam esperar e crer em um que após ele haveria de vir, do qual ele não seria digno nem mesmo de desatar as sandálias, que era o Senhor Jesus Cristo, não é? E então, Paulo detectou que eles estavam em um batismo errado, porque não que não foi certo no seu dia, nos dias de João era perfeitamente correto, era perfeitamente certo, mas depois que o sangue foi derramado, depois que o sacrifício da cruz do Calvário foi confirmado, então aquele batismo já tinha ficado para trás. Agora eles teriam que ser batizados no nome daquele que tinha redimido eles, né? E aí nós vemos então a origem dessa igreja de Éfeso. Mas os irmãos de Corinto, nós encontramos que eles tinham muitos problemas ali. E aqui então, nesse caso, ele disse assim, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Quer dizer, eu tive que ensinar vocês como se ensinam as crianças, os meninos, não é? E vocês não podem comer alimento sólido, podem somente beber leite. Então eu criei vocês com leite, porque a estrutura de vocês, não suporta o alimento sólido. Por isso tinha que beber leite. E aí Paulo diz, então vocês são carnais, porque vocês não podiam comer o alimento sólido, e nem ainda agora o podeis, né? Então a gente
para um pouquinho para meditar. Mas São Pedro, o apóstolo São Pedro, não disse também que era para nós desejarmos ardentemente o leite genuíno, que a palavra também é leite, né? Só que esse alimento é alimento para pessoas recém-convertidas. O leite, espiritualmente falando, da palavra, é um alimento para pessoas noviças no Evangelho. Não é para pessoas que já estão no Evangelho há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e ainda tem que ser alimentado com leite. É porque são meninos. Então, quando São Pedro diz que nós, como meninos novamente nascidos, nós deveríamos desejar ardentemente o genuíno leite, não falsificado, que é esse que é dado quando o homem ou a mulher são bebês. É com leite, não pode dar carne para eles, não pode dar arroz e feijão, porque talvez o matasse. Se der arroz e feijão, como você come para um bebezinho, talvez nós o matemos, não é? Então tinha que beber leite. E São Pedro diz que era para eles desejarem, então, que fosse o leite genuíno da palavra. Mas eles não podiam ficar toda a vida sendo meninos, não é? Não pode ser toda a vida menino, porque a própria natureza nos mostra isso. Ontem você foi menino, hoje você é, se não é adulto, mas já é um adolescente, já é um jovem, e logo mais para frente você se torna um adulto. Então, o próprio curso da natureza vai fazendo com que as pessoas amadureçam. E no Evangelho é a mesma coisa. A pessoa aceita o Evangelho como um menino, então ele não vai suportar determinados alimentos, determinadas doutrinas. Às vezes ela, quando aceita, vem para a igreja, vem para o Evangelho, se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, com muitos costumes, muitos trajes, assim, inadequado para uma cristã. Então, mas você não vai matá-la imediatamente por causa daquilo. Você vai deixar que ela comece a se amadurecer mais um pouco, se habituar mais um pouco com o ambiente. E às vezes o próprio fato dela estar, eu estou falando de uma dama, uma irmã, não é? O próprio fato dela estar ali convivendo com as demais irmãs, ela vai se tocando que aquele tipo de traje não fica bem para ela, pertencendo a uma comunidade cristã, não é? Então ela vai amadurecendo por si própria, ao ouvir a palavra do púlpito e assim por diante, não é? A Bíblia também diz que convém que o pastor não seja espancador, não é? Ele tem que ter a sabedoria para ensinar a igreja, porque a igreja é composta de pessoas diferentes, diversas, mais velhos e mais novos, já mais treinados na palavra e menos treinados, e o pastor tem que ter o discernimento para saber, para que ele não espanque as ovelhas de Deus, porque as ovelhas não são dele, as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo, né? Ele apenas é um dispenseiro que está cuidando da propriedade de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, não é? Mas, continuando aqui, então ele diz assim, sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Quer dizer, porventura não sois vós carnais e andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então, quer dizer, aí você vai observando que tem um certo tipo de pessoa que fica toda a vida menino na fé. Então, ele não é um ser normal, porque se passam os anos, 5 anos, 6 anos,
8, 12, 15, 18 anos, o rapaz está sempre garotinho, então ele deve ter algum distúrbio, alguma disfunção que não o deixou crescer, não o deixou ganhar uma estatura de varão perfeito. E essa estatura, é claro, é muito óbvio que não é a física, não é a estatura física, mas é aquela estatura que está escrito na carta de São Pedro: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Essas qualidades, vamos dizer assim, esses qualificativos, né? Eles são as 7 virtudes que Deus dá para o crente quando ele vai crescendo na fé, quando ele vai amadurecendo. Ele tem a fé, e depois ele tem a virtude, ele tem a ciência, ele tem a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Então, o profeta pregou essa mensagem chamada a estatura de varão perfeito, e ele ensinou isso, não é? E a fé é o fundamento. Inclusive, ele disse aqui, ninguém pode colocar outro fundamento na igreja de Deus. E aí, então, bom, Apolo, você sabe, era aquele que batizou os 12 irmãos lá em Éfeso, lá em Atos capítulo 19. Agora, então aqui na igreja de Corinto, tinha alguns irmãos que gostavam mais de Apolo, que eram mais simpatizantes de Apolo, né? E outros, vice-versa, já eram mais simpatizantes de Paulo. Então eles diziam assim: eu sou do grupo de Apolo, eu sou do companheirismo de Apolo, né? O outro dizia assim: eu sou do companheirismo de Paulo. Aí São Paulo diz: mas misericórdia, quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí quando a pessoa começa a pensar dessa maneira, ele está tirando a glória do Senhor Jesus Cristo e colocando ela sobre um ser humano. Talvez por ser um grande líder, né? Muito carismático e muito querido. Então a pessoa começa a tirar a atenção do Senhor Jesus Cristo para colocar sobre um ser humano que é pecador, salvo pela graça de Deus, como qualquer outro salvo é. Então, aí Paulo disse: então vocês são carnais ainda, porque vocês estão idolatrando o homem. Vocês não estão adorando ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono da obra, né? Mas então aqui ele diz: porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí ele diz: eu plantei, Apolo veio e regou, mas Deus deu o crescimento, porque pode jogar água ao tanto que quiser em uma planta, que se Deus não der o crescimento, ela não cresce. Então, o crescimento é o milagre da natureza, não é mesmo? Então, uma certa vez, o profeta irmão Branham estava conversando com um senhor idoso, que por sinal ele era assim bastante difícil para crer em Deus, quase um ateu, não é? E ele começou a conversar com o irmão Branham e ele disse que ele não cria em Deus, né? Então o irmão Branham disse para ele: mas Deus está em todas as coisas. Olha que planta linda, essa macieira que o senhor tem aqui. É uma planta maravilhosa, olha cada maçã linda, isso aí é um milagre que Deus tem feito, o milagre da vida, não é? Aí o Senhor disse para ele: não, isso daí é tudo obra da natureza. Chove e depois ela produz os frutos.
A planta cresce, depois que cresce, ela produz os frutos. Então chove, vem o sol, vem a chuva e ela produz os frutos. Sabe o que o irmão Brana disse para esse senhor? Falou, então o senhor quer dizer que é a chuva e o sol que faz isso, né? E realmente é. Mas a chuva e o sol são os instrumentos de Deus, os quais Ele criou para que aquela planta crescesse. Não é? Então, sabe o que o profeta irmão Brana falou para esse senhor? Falou, então, se é assim que é a chuva e o sol que fazem isso, então o senhor vai jogar água no pé desse poste aqui, ó, tinha um poste, talvez poste de iluminação, né? Um poste de luz. O senhor joga água no pé desse poste aqui a semana inteira e deixa o sol aquecer ele e joga água todos os dias. No ano que vem, vamos ver se o poste produziu maçã. Olha que comparação, parece ser uma comparação tão infantil, mas é aquela que vai na cabeça da taxinha. Se é o sol e a chuva que faz nascer e crescer a planta, então joga no pé do poste que vai nascer maçã também ali. Não é assim. A vida é o milagre de Deus e Ele usa naturalmente a chuva, porque a chuva também é um milagre. Se Deus não quisesse, não viria a chuva. Se Ele não determinar, o sol não apareceria, não é? Então, deixa eu ver aqui, um plantou, o outro regou e Deus deu o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, é bom que as pessoas que idolatram muito um pregador porque cai mais na sua graça, é bom as pessoas pensarem em crescerem na fé, não é? Crescerem na fé e darem a glória para o Senhor Jesus Cristo, porque São Paulo, que foi um dos maiores pregadores da Bíblia, ele diz, quem somos nós? Quem é Paulo e quem é Apolo? Um plantou, o outro regou. E é claro que isso não estamos desmerecendo São Paulo. Não. A Bíblia não está desmerecendo São Paulo, e tampouco Apolo, mas é que o mérito de cada um foi aquele, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu tinha chegado somente até o 9, não é? Agora chegamos até o 10 aqui. Eu não queria ler mais para nós ganharmos o tempo, não é? Então, ele colocou o fundamento e outro edifica sobre esse fundamento. Você pode tomar isso de uma forma individual, não é? O fundamento é a palavra de Deus. E eu acho que já disse isto aqui, se não disse, posso dizer, não é? Que o profeta de Deus para esta era não falou uma palavra sequer em todas as suas mensagens, colocando em dúvida a veracidade da palavra de Deus, né? Em nenhuma de suas mensagens, talvez mais de 1.500 mensagens que ficaram escritas, né? Fitas que ficaram gravadas e depois foram transcritas para livretes. Em nenhuma delas o profeta insinuou sobre a inveracidade de Deus, da palavra. Sempre ele nos chamou para crer na palavra, para ficarmos com a palavra de Deus. A palavra de Deus combina, ou seja, a mensagem de William Brana combina 100% com a palavra de Deus. Aleluia. Mas então, nós vamos voltar aqui para a mensagem que nós estamos estudando, né? Para darmos prosseguimento, já estamos praticamente já mais da metade já para o final da mensagem, e nós estamos agora no parágrafo
254, né? Nós vamos prosseguir daí em diante. Então, vamos aqui. Veja, eles estão fora da fundação. Fundação, o que ele fala? Quer dizer, fora do fundamento, não é? E São Paulo diz que não podia colocar outro fundamento. Veja, eles estão fora da fundação, a qual Paulo disse que a Bíblia fala que a Igreja de Deus é alicerçada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Outro dia nós tínhamos comentado sobre aquele grupo de ministros e aquela senhora, aquela irmã que veio representá-los, e ela perguntou se o irmão Branham batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E quando lhe foi afirmado que sim, ela disse, então nós não queremos essa heresia lá na nossa igreja, né? Então nós não queremos nada a ver com isso. Então isso aí é uma coisa que está muito bem caracterizada aqui na Bíblia. Colocar um outro fundamento, porque a Igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Os profetas e apóstolos que têm que ser os mesmos, claro, como? Nós saímos fora daquela fundação da palavra para fundações denominacionais. Então, infelizmente, aconteceu isso, porque a mente humana não entende a mente de Deus. E você sabe, para você falar uma palavra, primeiramente ela tem que ser um pensamento aqui. Não é? Então você pensa e aquilo se transforma em palavra. A palavra de Deus, que está escrita na Bíblia, é o pensamento de Deus expresso em letras, não é? No papel, expresso e impresso no papel. Então, aquilo que está escrito ali são justamente os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus estão tão altos, tão distantes dos pensamentos dos homens, quanto o céu está distante da terra. Aí o homem, por não conhecer, por não entender, o homem que eu quero dizer é o ser humano, né? Por não conhecer, por não compreender os pensamentos de Deus, colocam os seus próprios pensamentos na religião, né? Por isso, religião não conduz as pessoas ao céu. Porque a religião é feita pelo homem, pelos pensamentos humanos. O que conduz as pessoas ao céu é a palavra de Deus, né? Agora, ouçam, agora encerrando, coloquem o seu aparelho de audição espiritual. Muitas pessoas que têm problemas auditivos têm os seus pequenos aparelhos, né, para audição. Então ele disse, coloque os seus aparelhos de audição espiritual para ouvir bem, para ouvir perfeitamente. Ouçam, saímos da fundação da palavra e estamos na fundação de uma denominação. Quando você poderá permanecer naquilo? Outras 3 horas saídos da fundação da palavra para a fundação dos prazeres mundanos, mundanismo, comichão imoral dentro da igreja, saindo da palavra para credos. Eu gastaria 3 semanas para pregar aquilo pela metade. Aqueles 4 comentários bem ali, fora da palavra, para uma denominação. Denominação
E palavra, desde que a igreja se denomina, ela está fora da palavra imediatamente. Eu não sei se já comentei isso aqui, não é? No ano de 1977, Deus nos deu a revelação da mensagem de Malaquias 4. Nós vivíamos relutantes desde 1972, naturalmente ouvindo, mas relutando, tentando achar uma válvula de escape para não ter que crer. Então, se muitas vezes você está nessa condição agora, ouvindo a mensagem, ou talvez por esse canal aqui, ou em outra forma qualquer, você está ouvindo a mensagem e você está relutante, saiba que como você, muitos outros ficaram, inclusive este que vos fala. Ficamos 5 anos tentando encontrar uma válvula de escape para não ter que deixarmos nossa denominação, né, para poder aceitar a mensagem do profeta de Deus de Malaquias 4. Até que chegou a hora que não teve mais escape. Parece que o caminho vai fechando assim, Deus vai te mostrando, vai te mostrando, vai te mostrando mais e mais e mais, até ao ponto em que você não tem mais escapatória. Ou você aceita, ou então você se desvia de uma vez, porque você desacredita de si mesmo. Você diz, eu não sou uma pessoa sincera. Eu não sou um crente sincero porque a verdade está nua e crua diante dos meus olhos, mas eu não quero acreditar, eu não quero aceitar. Aí você acaba se desacreditando de si mesmo e você se desvia do Evangelho. É preciso tomar cuidado para que isso não aconteça com cada um, não é? Aí não existe senão uma coisa: volte imediatamente de onde saiu. E vá novamente, voltem à palavra. Correto. Arrepender significa ir, voltar sobre a face. Eu estava comentando e eu acabei não comentando o que iria comentar, não é? Eu falei, nós estávamos na denominação em 1977. Então, naquele tempo, eu falo por mim, com certeza cada um fala por si. Eu nunca fui uma pessoa sectária. Nunca tive nenhum sectarismo comigo. Para mim, todos os irmãos eram irmãos de qualquer igreja, né? Se criam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, cria na Bíblia. Então, para mim era irmão, eu nunca fui sectarista. Então, a gente ia na igreja e eu orava, eu fazia uma oração da seguinte forma: ó Senhor, abençoa todas as denominações evangélicas. Essa era a minha oração. Mas eu estava pensando no povo que estava lá, né? No povo da denominação. Aí, mas é porque eu não tinha ainda a revelação do que era a denominação. A denominação são os credos e os dogmas criados pelos homens. O povo que está lá não tem nada a ver com a denominação. O povo que está lá, ele está aprisionado por esses credos e esses dogmas e enganado pelos credos e dogmas. O povo é bom, o povo é sincero. Então eu não sabia, eu pensava que deveria orar em favor da denominação. Mas se fosse hoje, com a revelação, e eu estivesse lá, eu oraria da mesma maneira, mas não para abençoar a denominação, para abençoar os meus irmãos denominacionais. Os meus irmãos, aí sim, as pessoas. Mas hoje eu ainda oro, né? Pela graça de Deus, eu oro ainda em favor de todos os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, enfim, todos aqueles que estão tentando ser cristãos, aqueles que estão tentando viver uma vida digna do Evangelho. Nós oramos por todos, indistintamente, sem querer saber onde ele está congregando, em que igreja ele vai, que jeito que é as paredes da igreja dele, o que está escrito lá na frente. Isso não faz diferença para Deus.
O que importa é a seriedade que cada um está ali. E ele está, muitas vezes, sinceramente errado. Então é por isso que tem que ter a pregação do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui, pregando o Evangelho. Nós poderíamos ficar muito bem mais sossegados. Já estou livre dos credos, já não sou mais prisioneiro de dogmas e denominações, então cada um que se cuide. Não, não é assim. O Evangelho tem que ser pregado para libertar as almas, libertar as pessoas que estão aprisionadas pelas mentiras religiosas. Não é? E nós não estamos nos dirigindo a nenhuma especificamente. Tudo que é credo, que é dogma, não vem de Deus. Porque são coisas criadas pela mente humana. O que vem de Deus é a palavra de Deus, que ele falou e que está escrito na sua Bíblia. Isso sim, vem de Deus, né? Vamos mais um pouco aqui então. Voltar sobre a face. Isso significa, o que ele estava falando aqui? Arrepender. Arrepender significa voltar sobre a face. Você está indo no caminho errado. Tudo bem. Denominação de prazer, denominação de uma fundação, eu quero dizer, de prazer. Então, os credos, os dogmas, são uma fundação de prazer, que ele estava querendo dizer aqui. Fundação de mundanismo, fundação de credos, e tudo aquilo junto desenvolveu uma corrupção. Ele, sendo um profeta verdadeiro, ele deveria ver em nós bem exatamente o que ele viu neles. Esse nós aqui, ele está se referindo à nossa geração, né? O nosso povo do nosso tempo, porque aqueles que Deus vai revelando, ele vai tirando do engano, né? Se ele estivesse aqui nesta plataforma hoje, e eu dissesse, irmão Amós, notável profeta de Deus, você, um destemido, venha aqui e tome meu lugar. Ele pregaria esta palavra, ele teria que pregá-la. Ele era um profeta, tudo bem. Ele a pregaria exatamente da forma que ela foi escrita. Exatamente o que nós estamos dizendo agora, tudo bem. Ele veria neles que ele vê em nós, decadência imoral. Aqui. Decadência imoral. Apenas observe, amigos, quantos aqui nesta igreja presente, aqui, agora, veem que a igreja está em decadência imoral? Ora, nós sabemos que ela está. Bem, qual o problema? Ela está fora da palavra, é certo, correto. Amós jamais culpou o governo. Vocês o observem aqui. Leia isto quando forem para casa. Ele jamais culpou o governo. Ele censurou a igreja por eleger um governo tal. E eu estava pensando nisso, viu? Lá em Israel, a religião era uma religião de maioria, não é? Agora, depois os tempos mudaram, os gentios foram se convertendo, e aí as nações gentílicas ficaram divididas em grupos de diferentes crenças. Mas como o tempo foi passando, o cristianismo foi se alastrando cada vez mais. Só que ele se alastrou muito e perdeu a qualidade. Quando era menos, tinha mais qualidade. Agora ele se alastrou muito e ficou com qualidade baixa. Então,
tendo a qualidade baixa o cristianismo, elege, como ele disse aqui, governo tal que tinha sido eleito lá, não é? E aí a gente pega então uma lupa assim e olha para ver como é que está agora no nosso dia. Você já reparou que a igreja fica envolvida na política o tempo inteiro, por causa das massas que estão nas igrejas, mas são carnais. É do mesmo tipo que São Paulo falou, não são espirituais, são carnais. Então, vocês políticos, deixem-me fazer com que isto moa em vocês um pouco, aqui pelo mundo onde ele vai. A igreja elegeu tal coisa como Jeroboão, isso lá com Israel, não é? Que a religião era de maioridade judaica. A igreja elegeu tal coisa como Jeroboão. Não se maravilhem se nós não temos feito quase a mesma coisa, né? Nós não temos feito quase a mesma coisa. Observe no Brasil, né? Digamos que fosse um bom governo. O governo não pode construir uma casa sobre uma rocha quando o povo escolhe casa sobre a areia. Pode isso? Não diga nosso governo, isso é você, a oração, isso é o povo. Como podemos nós? Mais um parágrafo. Um ministro me disse, irmão Brana disse, olhe, eu sei que você está certo nisto, mas disse, se eu pregasse isso, minha denominação me chutaria, meu povo me colocaria fora da igreja. Disse, eu jamais pregaria outro sermão. Quer dizer, se eu pregar isso que o senhor está pregando na minha igreja, a minha igreja me bota para fora. E eu não prego mais nenhum sermão lá, né? Então esse ministro estava dizendo isso para ele. Eu disse, pregue-o de qualquer forma. Aleluia. Prega debaixo da árvore. Já, se chegar nessa condição, prega na praça, na beira do rio, em algum lugar, né? Lá na porta do cemitério, quando tiver enterro. Prega lá do lado de fora, onde as pessoas estão todas condolentes, que morreram os parentes. Fala que se elas não se arrependerem, elas irão para o inferno. Quem sabe lá perto do cemitério elas se convertem. Porque lá eles não estão pensando em forró, lá eles não estão pensando em futebol, lá eles não estão pensando em outras diversões. Lá está todo mundo triste, todo mundo chorando pela morte do ente querido, né? Prega lá então, se a igreja botar para fora, se a igreja chutar, prega lá, ué, né? E eu acho que eu já li o 263, deixa eu ver. Eu disse, pregue-o de qualquer forma. Vou parar aqui por causa do tempo que está ali já esgotado, né? Então nós vamos ficar por aqui. Agora, se o Senhor permitir, nós voltaremos no nosso próximo culto para darmos continuidade. Porque essa é nossa missão, de pregar o Evangelho para alcançar as almas que estão presas pelo engano, pela mentira e talvez em cima de alguma fundação, como ele disse aqui, errada, que não é a palavra, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem concedido misericórdia para nós, Pai. Então eu peço que o Senhor estenda essa misericórdia também em favor de todos aqueles que estão ouvindo, daqueles que são sinceros, que são fiéis, Pai. E também a cura divina. Cura os doentes, liberta os oprimidos, abençoa os lares, Senhor, que estão cheios de complicações, perturbados por Satanás, por espíritos maus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos as bênçãos e agradecemos ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, tudo que começa,
acaba, não é? Começamos o culto, de repente já chegou no final. Mas se Ele permitir, nós voltaremos no próximo, não é? Se houver uma permissão de Deus para isso, nós voltaremos no próximo. Então não esqueçam que toda terça e sábado nós estamos tendo aqui as publicações dos nossos 2 cultos, no horário das 18 horas e 45 minutos. E também, aqui na descrição, embaixo aí, estão os 2 endereços dos tabernáculos que estão sob a nossa responsabilidade, em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste. Então, em Santa Bárbara, nós estamos ali na Rua Romênia, no Jardim Europa, e tem o dia, o número da casa, da igreja, né? E os dias e horários e tudo. E Campinas também, estamos no Parque Shalom, também estão aí os dias, horários e tudo. E também tem um telefone, o WhatsApp, para você se comunicar conosco. E não esqueça também de clicar no gostei, assim, né? E inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando elas forem publicadas. E que Deus abençoe a todos, não é? Vamos ficando por aqui. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.